Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo da terceira lição desse trimestre, a lição aí que tem como título Entendendo a Natureza Humana. Bom, a lição de hoje, referente ao dia de domingo, tem como título Um Ser Vivente. E antes de nós passarmos aqui para o conteúdo da lição, vamos orar novamente a Deus pedindo que Ele nos dê a iluminação do Espírito Santo, o entendimento necessário. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, por essa dádiva tão preciosa que o Senhor nos concede, que é viver, e que nós possamos ser gratos e também que nós possamos aproveitar isso da melhor maneira possível, de acordo com a Tua vontade. Que nós possamos honrar esse dom que o Senhor nos deu. Suplicamos, Senhor, também que o Senhor venha enviar o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós nesse momento, para que possamos entender aquilo que está escrito na Tua palavra, aquilo que o Senhor revelou para nós, que é tão importante, que nós precisamos entender nesse contexto do que nós somos como seres humanos, da vida, da morte e das mensagens que o Senhor tem para nós, concernentes ao Evangelho, à volta de Cristo também, mas que se ligam na Tua palavra de uma maneira maravilhosa, Senhor. Nós suplicamos tudo isso, junto com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição traz o seguinte para nós. Leia Gênesis capítulo 1, versos 24 até o 27, e depois o capítulo 2, verso 7 e verso 19. Que semelhanças e diferenças existem entre a maneira pela qual Deus criou os animais e a humanidade? O que Gênesis capítulo 2, verso 7 nos diz sobre a natureza humana? Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, então esses textos vão falar sobre isso. E essa é uma pergunta muito importante. Tem muita gente que acredita que o ser humano é somente mais um animal, que não há diferença entre nós e os outros animais, mas não é assim que a Bíblia coloca. Vamos ler aqui? Olha só, Gênesis capítulo 1, verso 24 até o 27. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que textos maravilhosos e importantes, não é, queridos irmãos e queridas irmãs? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele não foi feito exatamente como os outros animais. Os outros animais não têm essa característica, eles não trazem a imagem e semelhança de Deus. E também não foi dado a eles o domínio, foi dado ao ser humano. O ser humano é uma criatura especial de Deus que traz a sua imagem. Que coisa maravilhosa! E agora vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, verso 7 e o verso 19. Então formou o Senhor ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vejam só, o homem passou a ser alma, não passou a ter alma, passou a ser alma. A alma é um conjunto, né, do corpo como fôlego de vida que Deus nos deu.
E agora verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O homem foi formado do pó da terra e os animais também. Mas nós somos diferentes, queridos irmãos e queridas irmãs. Não se compare a um animal. Não se coloque em pé de igualdade com um animal, porque Deus te fez de uma maneira muito especial. Bom, olha só o que a lição da Escola Sabatina vai trazer para nós aqui. No sexto dia, Deus deu vida aos animais terrestres e aos primeiros seres humanos. Um casal, como está falado ali em Gênesis capítulo 1, verso 24 até o 27. Ele formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, como está escrito aí em Gênesis capítulo 2, verso 19. E formou o homem do pó da terra, Gênesis capítulo 2, verso 7. Embora tanto os animais quanto o ser humano tenham sido formados da terra, a formação do homem foi distinta da formação dos animais sob dois aspectos principais. Primeiro, Deus moldou o homem fisicamente e então lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem era uma entidade física antes de se tornar um ser vivo. Perceberam aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? O homem já tinha o corpo ali preparado, mas ainda não era um ser vivo. E aí, quando Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, então ele passou a ser um ser vivo. Segundo ponto aqui, Deus criou a humanidade como homem e mulher, a própria imagem e semelhança da divindade. Que coisa maravilhosa, hein? Continuando a lição, Gênesis capítulo 2, verso 7 explica que a introdução do sopro de vida no corpo físico de Adão o transformou em um ser vivente. No hebraico, Nefesh Hayah, ou Nefesh Hayah, eu não sei pronunciar exatamente, mas eu já ouvi um pastor, mencionando esses termos no hebraico, então eu estou usando aqui a mesma pronúncia, tá bom? Ou, literalmente, alma vivente. Então, ser vivente, alma vivente são sinônimos. Isso significa que cada um de nós não tem uma alma que possa existir separada do corpo. Ao contrário, cada um é um ser vivente ou uma alma vivente. A afirmação de que essa alma seja uma entidade consciente que possa existir separada do corpo humano é ideia pagã, não bíblica. Compreender a verdadeira natureza da humanidade nos previne de aceitar a noção popular de uma alma imaterial e todos os erros perigosos construídos sobre essa crença. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, às vezes a gente tem toda uma religião, uma teologia construída em cima de um conceito que não é aquilo que Deus revelou. Vejam quão perigoso isso pode ser. E perigoso para quem, meu querido irmão, minha querida irmã? Para nós, para o nosso destino eterno, para a salvação eterna de cada um de nós, porque é sobre isso que a Bíblia vai falar, meu querido irmão, minha querida irmã. Tanto que Jesus nos alerta para que nós não sejamos enganados, queridos irmãos e queridas irmãs. Se Jesus estava preocupado, é porque tem razão para nos preocuparmos. Não é indiferente qual é a religião que nós temos, qual que é a crença que nós temos. E Jesus ele estava preocupado com isso, com razão. E nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento. Continuando aqui. Não há existência consciente de nenhuma parte do ser humano separada da pessoa como um todo.
Deus nos criou de uma forma assombrosa e maravilhosa, e não devemos especular além do que as Escrituras de fato dizem sobre esse assunto. Não apenas a própria natureza da vida é um mistério. Os cientistas ainda não chegaram a um acordo quanto ao que significa algo estar vivo. Ainda mais misteriosa é a natureza da consciência. Como o tecido material de pouco mais de 1 quilo, células e compostos químicos, o cérebro mantém e cria coisas imateriais como pensamentos e emoções. Aqueles que estudam essa ideia admitem que, na realidade, não sabemos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, quando nós paramos para pensar na profundidade dessas coisas, como que algo que é material, consegue produzir algo que é imaterial, sentimentos, emoções, ideias, pensamentos. Que coisa fantástica que Deus fez, não é? E agora, a lição ela vai finalizar com uma pergunta. Você é grato pelo milagre da vida e pelo milagre maior, a vida eterna? Queridos irmãos e queridas irmãs, quando li essa pergunta, percebi que eu preciso ser mais grato com esse grande milagre que Deus concede a cada um de nós todos os dias, que é o milagre da vida, a todo instante. E também é o milagre maior, a vida eterna em Cristo Jesus, porque nós estamos estudando ao longo desse trimestre que o ser humano caiu em pecado, mas que há um plano para a redenção do ser humano que já está sendo executado. Cristo veio aqui e morreu por nós, e Ele vai voltar em breve. Ou eu posso dizer, Ele já está voltando para nos buscar, queridos irmãos e queridas irmãs. Ele está às portas, Cristo está às portas, queridos irmãos e queridas irmãs. Esse mundo não vai muito longe, que nós possamos ser gratos também pelo dom maior que é a vida eterna em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.